Fala galera, Ira Matias aqui para mais um vídeo do nosso negócio. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma liderança dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão da parte de Deus. Eu vou trazer aqui dois ensinamentos, duas questões, que essas questões elas deveriam se completar, elas deveriam se cruzar no ponto de vista de uma liderança que tem como referência o maior líder de todos os tempos, na minha opinião, Jesus Cristo. Então, eu quero começar falando e eu vou explanar aqui de algo que eu realmente acredito, de algo que eu realmente vivo. A liderança, ela precisa ser uma liderança que inspira, uma liderança que envolve. E essa liderança, ela precisa de alguns princípios para que ela aconteça, baseada, nesse caso, em Cristo. Então eu vou lá na carta de Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 22. Aqui Paulo fala sobre alguns deveres, né? Alguns deveres que as pessoas precisam ter, e ele cita aqui alguns deveres que eu vejo muito algumas pessoas falando, e a gente precisa falar sobre isso. Carta de Paulo aos Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E o 23 é o ponto-chave. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e como aos homens. Eu já ouvi isso. E o que eu quero falar aqui a respeito disso antes de trazer o segundo ponto que se conecta no meu ponto de vista a esse? Muita gente quer pegar uma parte isolada e chamar o time, chamar a equipe, falar: olha aqui, Paulo fala na carta aos Colossenses, e tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E tá tudo bem, é isso mesmo. Quando você, como funcionário, quando você, como encarregado, líder de uma empresa, você se dedique, você tem o temor do Senhor, você tem que ter a certeza de que você está fazendo aquele trabalho como se fizesse ao Senhor. Porque a sua conduta, o seu trabalho, os seus resultados devem glorificar o nome do Senhor. Isso faz muito sentido. Se você serve a Deus, você precisa ter essa sistemática, esse compromisso com você. Por mais que o seu chefe seja uma pessoa difícil, você tem que entender que você serve a Deus dentro do seu trabalho. Porque se você não servir lá onde você mais fica, onde você está servindo? E o que eu quero linkar com esse ponto? Eu quero linkar o Evangelho de Marcos. Na minha sala, depois eu vou até pedir para o Rafa editar, tirar uma foto da minha sala e deixar aqui, no centro de um mural de palavras que me marcaram durante a minha vida, tem exatamente essa passagem, e é Cristo falando sobre o princípio da liderança para ele. Tá na carta, tá no Evangelho de Marcos, eu vou abrir ele aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 10, 43 e 44. Marcos 10. E aqui, qual que é o contexto dessa conversa? Tiago e João falam com Cristo sobre sentar-se ao lado de Cristo na glória, do lado direito dele. E aí Cristo explica que tudo isso... Fica tranquilo, Tiago, fica tranquilo, João. E o que Cristo fala sobre a liderança, sobre esse contexto que foi gerado por esse pedido de Tiago e de João? Cristo fala aqui, Jesus chamou os seus discípulos e disse: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. E aí Cristo fala, isso está na minha sala, o 43 e 44 está gravado na minha sala, igual a foto aqui que o Rafa colocou. Entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Olha só, você é patrão, você é dono, você é líder.
E você foi lá na carta de Colossenses, nesse trecho muito famoso, muito conhecido, e falou para os seus funcionários assim: olha só, quando vocês estiverem fazendo aqui pela empresa, façam como se fosse para o Senhor, porque a atitude de vocês glorifica o nome do Senhor. E é isso mesmo. Mas aí quando você vai ver qual é o princípio da liderança de Cristo e você entende que para você servir, para você ser líder, você tem que servir, você aplica essas duas pontas dentro da sua empresa. Você aplica esses dois conceitos bíblicos e fortes e fundamentais que vão fazer a diferença na sua liderança dentro da sua gestão. Você entende que para você ser um bom líder, você tem que ser igual a Cristo, você tem que ser um bom servo, porque você acompanha os evangelhos de Cristo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Cristo está servindo o tempo inteiro. É impressionante como Cristo serve. E é impressionante como nós deveríamos, como liderança, servir. O nosso time precisa muito mais da gente do que a gente imagina. O nosso time precisa muito mais ouvir da gente uma palavra do que você imagina. Existem pessoas dentro da empresa, e eu tive uma reunião recente com a Adriana do Kairos, um colégio cristão, a Adriana muito assertiva, e eu disse para a Adriana: você tem ideia, entre os seus funcionários, o quanto você é uma referência para eles? Às vezes 5 minutinhos de conversa ali, tomando um café, ajuda a dar uma direção para eles, e você precisa exercer isso, porque Cristo exercia isso o tempo todo. E deixa eu te falar, você pode cobrar deles sim, como cristão, como pessoas que servem a Deus, que trabalham dentro da sua empresa, que elas façam como se elas fizessem ao Senhor, mas e você precisa ser um líder como o Senhor, porque elas precisam servir aquilo que realmente faz sentido na vida delas. Então, hoje eu quero trazer essas duas frentes para a gente refletir a respeito da nossa liderança, ainda mais a gente que professa uma fé cristã. Quando a gente fala de Cristo, para mim é independente de religião, Cristo é uma referência absoluta de liderança. E isso, se você buscar na história, você vai encontrar que Cristo montou um império na base do amor, na base de servir o próximo, de se colocar no lugar do próximo. E isso é fantástico. Então, para a sua liderança cristã funcionar, para a sua gestão funcionar, se você quer que os seus funcionários trabalhem para você como se fosse ao Senhor, servindo a sua empresa, servindo aos seus clientes, atendendo ao seu propósito, aplica na vida deles também a liderança que serve. Entende realmente o que eles precisam e seja um líder que se coloca no lugar, um líder que está ali à frente, e você vai colher os resultados lá de Colossenses, de uma empresa que tem funcionários que trabalham servindo ao Senhor, para um líder que se porta como ao Senhor, um líder que serve, um líder que se importa e um líder que está no lugar que o funcionário precisa que esteja. Uma palavra, uma ação, um abraço, um direcionamento na vida de um funcionário pode fazer mais sentido do que você imagina. Então, cruza essas duas frentes. Faça com que os seus funcionários tenham esse sentimento no coração de servir a sua empresa como se servissem a Deus. E faça com que você seja um líder parecido, um líder focado em Jesus Cristo. Um líder que entende que é servindo que a liderança funciona. Esse é o meu desejo para a sua gestão. Esse foi um vídeo bem rapidinho, bem direto, porque isso estava no meu coração. Antes de gravar, eu abri ali a palavra de Deus, meditei um pouquinho e trouxe isso, porque é isso que eu vivo, é isso que eu acredito, e é isso que pode fazer a diferença na sua gestão. Tá bom? Gente, é isso. Obrigado. Hoje direto e reto na ferida para você aplicar, tratar e colher os resultados de uma liderança cristã, uma liderança que faz sentido. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Demorei um pouquinho, né?